Bom, no vídeo de hoje é uma parte 2, do vídeo que eu trouxe sobre algumas opções de contratações para o Paysandu, ainda mais depois dessa confirmação, de que vai ter quase 20 reforços para a próxima temporada. Como que o Paysandu planeja essa reformulação completa no seu elenco e, sem dúvidas, algumas boas opções que poderiam chegar para a Série B do próximo ano. Antes de começarmos a por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Papão, para chegarmos a essa próxima meta de 60 mil aqui no YouTube. Está um pouco distante, mas é o nosso próximo objetivo, em mente. E muito obrigado a todos que se inscreveram aí nos últimos meses, nos últimos anos, obviamente, por termos passado essa marca de 50 mil aqui no YouTube. Agradeço demais a cada um de vocês. Bom, então primeiramente eu vou deixar essa entrevista aqui, lá no portal DOL, onde o Paysandu planeja então contratar pelo menos 20 atletas para a próxima temporada, que no caso é bastante coisa, O executivo então disse aí um pouco sobre isso, no caso para essa próxima temporada, depois do Paysandu então ter conseguido o acesso para a Série B do próximo ano de 2024, que certamente aumenta bastante as expectativas de reforços, com certeza a sua receita. E até já trouxe aqui um vídeo falando sobre o vice-presidente, o Aguilera, falando que tem um objetivo do Paysandu brigar na parte de cima da tabela, não ser um coadjuvante e ter uma folha salarial superior ali uns 1.200.000 até 1.700.000, que ele citou os exemplos de Guarani, que hoje tem 1.400.000 de folha, e do Novo Horizontino de 1.700.000, que brigam na parte de cima da tabela. Então ele até lista os atletas que não deram liga na Curuzu e que no caso tem bastante jogadores saindo, por exemplo, da equipe, e que no caso pro ano que vem tem essa expectativa de contratações que eu achei até alta, tá? 20 reforços para um time que já está bem encaixado e tudo mais. Com certeza, na minha opinião, então, se for para chegar a esse número de jogadores, certamente é para aumentar o nível, que é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Só antes disso, tem um recado aqui do grupo VIP do Alex Dicas, que eu vou deixar aqui alguns palpites nesses últimos jogos no meio de semana lá no grupo VIP, que se você não entrou, tá perdendo tempo, tá? No caso, entra aqui, já hoje mesmo, para ter acesso a várias dicas como essa, para vários jogos que vai ter nesse final de semana. Meio de semana já teve vários, de jogos da UEFA Champions League, final de semana de Campeonato Europeu, Campeonato Brasileiro de Série A, Série B. O link então para você fazer parte vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você clica lá, fala que veio aqui pelo canal, pelo Gustavo, que você vai ter um desconto também bem bacana para você fazer parte, hoje mesmo. Bom, primeiro aqui nesse vídeo é sobre um zagueiro, tá? Que é a respeito do Ian Souto. Ele tem 22 anos de idade, zagueiro aí que começou muito bem, tá? Pela equipe do Vitória nesse ano. Até pensei que ele poderia continuar na equipe para os próximos anos, só que acabou tendo alguns problemas físicos. Inclusive ele teve um problema acho que de disco, não sei exatamente, mas ele vai ter que voltar para o Goiás e não deve jogar mais nessa temporada. Porém, é um bom jogador, tem nessa atual temporada pelo Vitória 13 jogos, isso contando principalmente a Série B, até porque ele chegou logo depois ali, quando estava terminando ainda o estadual pelo Goiás, onde jogou só 5 partidas no Campeonato Goiano e fez então essas 13 partidas no Vitória na Série B, onde é um jogador bem querido pela torcida, principalmente ali quando ele, mesmo quando ele não joga, parece ser um atleta bom de grupo também, não parece ser um jogador ruim nesse quesito, e ele só não deve continuar no Vitória, muito por conta desse problema físico e também porque o seu passe é ainda do Goiás, então se fosse para negociá-lo, certamente pediria uma compensação financeira, mas para o próximo ano, caso ele não fique no Vitória, não tenha interesse nessa continuidade e ele não fique no Goiás, para o ano que vem, certamente poderia ser uma alternativa muito interessante. Acho que é um atleta que agregaria bastante e algumas opções de jogadores mais jovens, até porque a zaga do Paysandu para o ano que vem, além da confirmação dos dois zagueiros, tem ainda a volta do Paulão, que deve estar recuperado de lesão. O contrato dele foi renovado, se eu não estiver enganado, automaticamente até o final da próxima temporada. Então o Ian Souto seria uma opção aí de um jogador mais jovem para a sequência do ano. Bom, mais um aqui que eu acho bem interessante, mas não é muito viável, tá? Eu vou falar aqui pra vocês desses nomes, mas não é tão viável assim não. Seria jogadores que pra chegar seria ótimos, tá? E não para complemento de elenco. Se você quiser ver, eu já trouxe outros vídeos aqui como esse, com algumas opções mais viáveis, que vocês me criticaram bastante com alguns nomes, falando que eram ruins, jogador de Série C, mas eu falo para complemento de elenco. Esses aqui agora são jogadores que se chegavam seria assim, nossa, que contratação, esse aqui joga demais. Que é a respeito do Rômulo, que está atualmente no Internacional,
que é aquela coisa, né? Ele começa muito bem a passagem pelo Inter, se fosse 3 meses atrás eu falando um negócio desse, eu não acreditaria, porém, nos últimos jogos ele tem ficado mais no banco de reservas do Inter, na atual temporada 21 jogos, um gol marcado, já passou pela base do Cruzeiro, que é o time que eu torço, né? Tem várias coisas aqui do Cruzeiro no estúdio, que eu tenho no meu outro canal, Cruzeiro News, se você puder se inscrever me ajuda bastante, e ele jogou na base do Cruzeiro, passou depois pelo futebol chileno, foi bem, pelo Juventude e pelo Atlético no Campeonato Mineiro desse ano, jogou muito bem, né? 8 partidas e um gol, assim também como no Juventude, e foi para o Internacional nesse ano. Só que pelo Internacional, nessa atual temporada, ele tem ficado no banco, né? Dos últimos 5 jogos, não jogou nenhum como titular, e alguns saindo do banco, outros não. Contra o Santos, que ganhou de 7-1, ele entrou, né, na segunda etapa, que já estava 4-0, então não parece ser uma opção que, por exemplo, nossa, o Internacional faz toda a questão do mundo de ter no elenco. Não, mas certamente não iria liberar de graça. A única coisa que poderia mudar é se ele perder mais espaço ainda nessa reta final pelo Internacional e a equipe se reforçar no meio de campo, né? Trazer mais 2, 3 jogadores para esse setor, certamente o Rômulo seria emprestado, porque falando isso agora é bem difícil, né, prever o seu futuro, mas e se ele não vai muito bem nessa Série A e ano que vem no estadual não vai muito bem também, uma alternativa hoje de empréstimo para a Série B, na minha opinião, não passa a ser tão inviável assim não, tá? Eu quero saber até o que você tem a dizer nos comentários. Se chegasse o jogador que é volante, joga também de lateral direito, seria um golaço, um ótimo jogador, joga demais. Mais um aqui no vídeo também que não seria fácil e que parece nessas características é o Shailon, tá? Que nesse momento está conseguindo acesso pelo Atlético na Série A, mas eu diria que se ele conseguisse acesso, sinceramente, ficaria muito mais inviável. Porém, o jogador vive uma fase muito boa, tem aí 26 anos de idade, nessa temporada 48 jogos, 9 gols e 12 assistências, e o contrato dele se encerra então com o Atlético no final dessa temporada. Já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe para o ano que vem. Eu acho que o Atlético Goianiense vai acabar conseguindo um acesso, e se conseguir, o Shailon deve ficar por lá. Mas caso contrário, será que não poderia ser uma alternativa? Até porque o Paysandu, com certeza, tendo uma folha dessa de 1.700.000, 1.800.000, vai ter sim alguns jogadores que vão ter um salário relevante. Então, poderia até mesmo competir com o Atlético Goianiense nessa questão financeira. Ele que está indo para o seu 2º ano na equipe. Ano passado jogou Série A, Copa do Brasil, Sul-Americana, 55 partidas no ano, 12 gols e 4 assistências, então não é uma alternativa fácil, não é barato, mas sinceramente se chegasse poderia sim agregar muito, uma conotação que seria, pô, um golaço. Esses dois aqui que eu falei com vocês, os 3 para falar bem a verdade, é aquelas que, se chegasse ficaria bem feliz mesmo, porque seria um time realmente para montagem de olho numa Série A do próximo ano. Mais um aqui mais experiente, dentro da realidade do Paysandu e que tem desejo de voltar, é a respeito do Nicolas, né? Que até o Ari Barros já deu entrevista falando que por pouco ele não voltou nessa metade do ano, quando foi para a equipe do Ceará, onde o atacante de 34 anos já está experiente, não vive uma fase muito boa na Série B. Pelo Ceará, então, foram apenas 3 gols marcados em 27 jogos, desempenho bem ruim. O desempenho dele no Goiás no início do ano não foi mal, né? No Campeonato Goiano, 8 gols, 3 assistências em 22 oportunidades. Pelo Goiás jogou também em 2021, onde participou do acesso da Série B para a Série A, e 2022 com 15 gols em 47 jogos, acabou então deixando a equipe esmeraldina depois de um pouco mais de 32 gols, né, nesse período. Pelo Paysandu foi muito importante, jogou aí 2019, 2020 e 2021, destaque para 2020 com 19 gols em 41 jogos, e que assim, até fiquei surpreso que muitos de vocês não amaram essa opção do Nicolas para o próximo ano. É claro, não é um jogador que está tão jovem quanto era lá em 2020, 2021, quando ele ainda jogava pelo Paysandu, né? Tava com 31 anos, ele chega com 29, mas com certeza poderia ser uma boa peça, uma boa opção de elenco para o ano que vem, mesmo com a permanência do Mário Sérgio. Seria um atacante que jogou, né, a Série B pelo Goiás em 2021, foi bem. Nesse ano jogou Série A, né, pelo Goiás em 2022, o Campeonato Estadual em 2023, mas nesse ano realmente na Série B pelo Ceará foi muito ruim. Quero saber o que você tem a dizer então sobre o Nicolas, se você aceitaria ele ou não, que parece ser uma alternativa bem viável financeiramente agora, com esse retorno à Série B e o desejo também do atacante de voltar e quem sabe viver bons momentos na capital aí então em Belém. E para terminar aqui tem o último, né, que se chegasse obviamente seria um golaço, que é a respeito do Rossi, jogador então que é torcedor do Paysandu, já trouxe vários vídeos falando sobre isso aqui com vocês. 30 anos, foi anunciado no Vasco e começou com tudo, né? Ele tinha 3 jogos, 1 gol e 3 assistências. Agora ainda segue com 1 gol e 3 assistências em 5 partidas, mas se ele não tiver uma ótima reta final de Série A, não sei se seria uma alternativa tão viável assim para renovar com o Vasco, né? Obviamente ele gosta muito da equipe, se não tiver enganado também, ele torcia pro Vasco, né? Meio que gostava do Paysandu e do Vasco. No caso aí então na sua infância, e
hoje em dia tem jogado pela equipe então que já teve uma boa passagem lá em 2019 com 41 partidas, 4 gols e 5 assistências. Ele que ficou livre no contrato de abril até o final dessa temporada, justamente esperando, né, uma proposta de algum time aparecer da Série A. E foi o que aconteceu. No caso, ele terminou o contrato lá na Arábia Saudita pelo Al Faisaly. Por lá foram 23 gols marcados, 23 jogos, 9 gols e 2 assistências até retornar para o Vasco, aparecendo nessa chance de jogar na Série A e tem demonstrado um bom futebol realmente. É aquela coisa, o Vasco hoje está dentro da zona do rebaixamento, não sei se vai continuar por lá por muito tempo, tem recuperado, né? Mas ainda está dentro do Z4. Então, se o Vasco cai para um próximo ano, os dois times dele, o Vasco e o Paysandu, que ele gosta muito mais, né, estando numa Série B e ele não jogando muito bem, não tendo uma renovação, né, junto a 777, não sei se seria uma alternativa tão impensável assim não para a próxima temporada. Quero saber o que você tem a dizer então sobre o Rossi, atacante então, que já passou por vários times, né, quando começa alguns times do interior do futebol paulista, Ponte Preta, Mojimirim, Bragantino, passa pelo Goiás, Internacional, Chapecoense, futebol chinês, Vasco e Bahia, e agora depois de 1 ano e meio lá na Arábia, voltando ao Brasil, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca de 60 mil inscritos no YouTube, conto com a sua ajuda. Outros vídeos que já trouxemos sobre lista, né, de jogadores que poderiam chegar vão estar aparecendo aqui na tela, a parte 1, a parte 2 e o link aqui embaixo na descrição, no caso do grupo VIP do Alex Dicas, para você entrar e fazer parte hoje mesmo. Valeu, galera!